a nossa próxima palestra é com o tema Mobilidade Corporativa e Deslocamento Urbano Ágil e Seguro. Com foco na eficiência de gastos, melhoria dos serviços de transporte prestados aos empregados e maior controle e transparência, o projeto de mobilidade corporativa é um dos cases apresentados nesse momento, onde irá mostrar uma solução inovadora e que contribui na gestão de processos como viagens a serviço, troca de turnos nos operadores de subestação e deslocamentos para a realização de atividades fora do local de trabalho. Será ministrada pelos assessores da Diretoria da Gestão Corporativa da CHESF, o senhor Pedro Selva, que retorna nesta palestra, a senhora Naíla Campelo e a senhora Viviane Brito. Olha, eu informo que nós vamos estar juntos, então, portanto, até às 17 horas e reforço que após as apresentações iniciaremos o debate com as perguntas que deverão ser realizadas pelo chat aqui na plataforma. Portanto, as senhoras e os senhores que estão nos acompanhando ao vivo podem encaminhar suas perguntas, desde que, por gentileza, coloquem seu nome e qual a instituição que você faz parte. Lembro que a moderação será feita pela senhora Naíla ao final das 3 palestras. E vamos à apresentação dos componentes dessa palestra. Pedro Selva é graduado em Administração de Empresas, com especialização em Sistemas de Informação, Análise de Sistemas e Gestão da Informação. Atuou como gerente da área de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, da área de Serviços Gerais, Logística e Infraestrutura. Atualmente na assessoria da Diretoria de Gestão Corporativa da CHESF. Naíla Campelo, formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-graduação em Administração Financeira pela Universidade de Pernambuco. Na CHESF, gerenciou o Serviço de Compras e Contratações Leste, foi assessora da Superintendência de Suprimento e atualmente é assessora da Diretoria de Gestão Corporativa. Viviane Brito, formada em Economia pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, atuou na área de Planejamento Econômico Financeiro e como assessora e assistente da Diretoria Financeira. Hoje, atua como assistente na Diretoria de Gestão Corporativa da CHESF. Com a palavra, o senhor Pedro Selva. Boa tarde a todos e a todas. Vamos falar agora sobre a solução CHESF para a mobilidade corporativa, né? Um projeto inovador, tá? Usando tecnologia realmente de ponta, né? E que é um avanço significativo na mobilidade dos empregados, tá? Eu vou falar um pouco sobre a situação anterior, né? Então, qual foram os nossos motivadores para tocar esse projeto? Qual foi nossa justificativa, né? Então, nós tínhamos um processo que faltava controle a esse processo. O uso de táxi comum não propiciava o controle necessário à empresa sobre os gastos com essa mobilidade, com essa forma de deslocamentos. A emissão dos recibos de forma manual traziam vários problemas, né? O empregado, quando em viagem a serviço, precisava solicitar adiantamento de numerário para fazer face a essas despesas de deslocamentos com táxi, né? E, por vezes, a gente se deparava com situações de perda de recibos emitidos de forma ilegível, tá? Recibos em branco, inclusive, tá? E recibos, se por vezes até recibos com o mesmo trajeto com valores totalmente diferentes, né? Fora isso, existia, assim, a gente se deparava em algumas ocasiões com emissão de recibo para o mesmo trajeto, quando a gente sabia que aquele trajeto poderia ser feito vamos dizer, facilmente a pé, o deslocamento, tá? Era um trajeto pequeno, né? Fora isso tudo, também existia a questão da segurança do empregado. A empresa, né, não tinha a segurança sobre como o empregado fez o deslocamento, né, em que situação ele fez esse deslocamento, de onde para onde, qual foi o trecho utilizado, tá? Para isso. Também não existia condições de a gente fazer trilhas de auditoria onde fosse possível a gente identificar, né, todas as corridas efetuadas e se os gastos realmente estavam compatíveis com as corridas efetuadas, tá? A CHESF apresentou, por exemplo, nos últimos 5 anos, um gasto de mais de 6 milhões com o uso de táxis, né? No último ano, o ano de 2019, um gasto de 1.068.000. E a corrida média da CHESF
está na faixa de R$ 46,96, R$ 46,96. Fora isso, a gente tem a questão dos operadores. Né? O transporte de operadores hoje é feito por carros locados. E existe uma oportunidade com a forma de mobilidade corporativa que foi implantada agora, de se substituir esses carros locados por esse serviço. Tá? A Chesf atualmente tem um gasto de aproximadamente 5.500.000 ano com o aluguel de veículos para fazer o transporte de operadores em troca de turnos em subestações. Né? Esses 5 milhões, aproximadamente 452 mil é a despesa mensal com aluguel de veículo, tá? Okay? Então, basicamente, foram esses os fatores motivadores para que fosse iniciado esse projeto e a gente fosse ao mercado prospectar e trazer para dentro da Chesf, implantar na Chesf uma solução moderna e inovadora. Vamos lá, Maíla. Pedro, com licença, antes de Maíla chegar e falar, eu gostaria que você explicasse um pouco mais de como era antes, como era que os funcionários da Chesf faziam para pegar um táxi, um Uber, se isso era normatizado, se não era normatizado. Você poderia explicar isso um pouquinho mais? Ok, Vivi, interessantíssima essa colocação. O deslocamento dos empregados, vamos falar mais especificamente em viagem a serviço, ocorria e não havia normatização, como isso deveria ser utilizado. Não havia normativo que, por exemplo, orientasse o empregado a compartilhar um mesmo táxi com um amigo que estava em viagem com ele para o mesmo local, tá? Então, o empregado não tinha preocupação, assim, vamos dizer, de buscar a forma de mobilidade que fosse mais vantajosa para a empresa, tá? Então, isso ficava a cargo de cada empregado. E essa questão, como eu coloquei, do recibo manual, trazia muitos problemas, né? Muitos problemas, inclusive na hora da prestação de conta de viagem, tá? Por todas as razões que a gente colocou, rasuras, ilegível, em branco, tá? Então, isso era realmente problemas sérios que a gente tinha aqui dentro em relação a isso. E, respondendo assim mais diretamente o que você perguntou, ficava a cargo do empregado escolher a melhor forma do seu deslocamento. Ok. É isso. Bom, com toda essa problemática relatada por Pedro, começou-se a pensar numa forma de melhorar esse processo, essa escolha da gestão da mobilidade dentro da empresa. Então, começamos a fazer uma prospecção do mercado, o que era que se oferecia, a procurar o que tinha no mercado que se oferecia nessa área de mobilidade corporativa, de gestão de mobilidade. Então, a gente identificou algumas empresas que faziam esse tipo de gestão, tivemos algumas reuniões, procuramos entender o que era o serviço, como era prestado o serviço, como é que podia se adequar à nossa realidade. E essas reuniões foram bem produtivas, a gente começou a entender o que a gente poderia ter, o ganho que se poderia ter com essa implantação desse projeto, e a partir daí, quando a gente foi começando a conhecer o que é que o mercado oferecia e quais eram nossas necessidades, elaboramos um termo de referência para partir para uma contratação. Com esse termo pronto, dizendo tudo o que a gente precisava, o que é que a gente estava em busca, o que é que a gente queria, qual era a solução que a gente estava procurando, fomos também atrás de orçamento, saber quanto seria o orçamento de um serviço dessa natureza, e com isso tudo pronto, partimos para o processo de contratação. A modalidade de contratação escolhida
a gente submete a contratação através de licitação e foi o pregão por registro de preço. A gente pensou nessa modalidade principalmente pela oportunidade das outras empresas que se interessassem por esse tipo de solução, por esse tipo de projeto, terem a condição de pegar carona, que a modalidade de registro de preço proporciona essa possibilidade. Alguma empresa da administração que tenha esse interesse, já existe a nossa ata registrada e tem toda a condição de pegar carona nessa ata e ter também essa solução implantada lá na sua empresa. E então fizemos, foi elaborado edital, foi publicado. Durante a sessão, foi realizado pelo Compernet. Durante a sessão de disputa, a gente teve um deságio de 50% no preço do orçamento básico, e a disputa foi realizada na taxa da transação, na transaction fee. A disputa foi nesse valor, o valor que a empresa cobra por transação efetuada no aplicativo. Então, durante a sessão do pregão, a gente teve essa redução de 50% em relação ao nosso orçamento básico, e foi... da sessão do pregão saiu o menor preço, foi a empresa Mobcity, que é a nossa atual prestadora de serviço. Depois disso, vem a documentação toda, né, de habilitação, e durante essa habilitação foi previsto lá no termo de referência e foi realizada uma prova de conceito. É uma reunião que a gente faz com a empresa para saber se tudo que ela está oferecendo é o que a gente pediu lá no termo, se está tudo atendido ali. Essa prova de conceito envolvia questões como se o sistema, o aplicativo tinha compatibilidade com todos os sistemas operacionais utilizados hoje em celular, em internet, Android, o sistema iOS. Foi vista a questão como se o sistema permite parametrização da política de utilização do transporte. Foi verificada se tinha possibilidade de parametrização da justificativa do uso do transporte, se o sistema permitia a escolha do fornecedor, do transporte a ser utilizado, se ele oferecia, indicava qual o mais adequado naquele momento para aquele trajeto. Foi verificado se o sistema oferecia a emissão de relatórios gerenciais, esses relatórios que a gente consulta a questão de financeiro, da questão operacional, do uso, quem está usando e para está usando o trajeto. Foi visto se também a empresa oferecia a questão de BI, de acompanhamento online do gestor, de cada pessoa que usa. Também verificamos uma coisa importante para a gente, que também a solução atendeu, se tem a permissão de cadastrar tanto o terceirizado como convidado temporário, usuários temporários, que acontece às vezes de alguém vir como convidado da empresa para alguma reunião, para alguma palestra, e o sistema permite você cadastrar como usuário temporário. Isso também foi uma solução importante. E se eles ofereciam plano de contingência, no caso de uma descontinuidade de serviço, se tinha alguma outra forma de uso, não só por aplicativo ou pela internet. E tudo isso a gente foi verificando junto com a empresa, e ela foi atendendo todos os requisitos que estavam lá postos, foram todos sendo atendidos, e ao final a empresa foi, a Mobcity foi a empresa declarada vencedora,
e foi dada continuidade à contratação. A gente assinou a ata de registro de preço, isso que aconteceu em abril desse ano, e logo em seguida, em maio, a gente emitiu o contrato. A ata ainda tem validade de 12 meses, então até abril do próximo ano a ata está válida aí. Se alguém se interessar, alguém da administração direta em pegar carona, eu recomendo, porque é uma solução muito boa. E o contrato que a gente emitiu logo em seguida tem uma duração de 36 meses. Esse contrato foi emitido em maio e a solução foi implantada a partir de junho. Então, de junho até hoje, está implantado, está em uso, está funcionando e o pessoal já está tranquilo. A gente tem conseguido acessar relatórios gerenciais, relatórios financeiros, a gente consegue ter fácil acesso a essas informações. E de junho para cá, aí Vivi vai dizer para a gente como é que está essa situação aí do uso do dia a dia da Mobicity. Eu posso antes fazer uma complementação, Naila? Claro. A gente foi ao mercado na busca de uma solução que nos ajudasse a ter sanado todos aqueles problemas que a gente colocou no início, né? Então, o empregado, ao viajar, a partir dessa nova aplicação, não precisa mais ter adiantamento em numerário. Quem paga o serviço, os trajetos percorridos pelo empregado em uma viagem a serviço, por exemplo, é a Chess e não mais o empregado, né? Outra questão que foi resolvida é a questão do compartilhamento. O empregado pode ir fazer um deslocamento e compartilhar esse transporte com um colega da Chess que também esteja indo para o mesmo local. A emissão do recibo é um recibo único agora, não existe mais a emissão de vários recibos como acontecia antes. Tem a questão das operadoras, o sistema, o aplicativo, que no caso é o da Mobicity, permite que a gente incorpore a nossa aplicação moldada para a Chess, vários aplicativos, como o 99 que a gente tem hoje, o Teletax, tá? E vários outros, tá? Também permite que a gente faça agendamento. Eu quero fazer um agendamento de um deslocamento que vai acontecer amanhã. A ferramenta nos permite isso aí, né? E outra coisa importantíssima, permite que a gente tenha a rastreabilidade dos deslocamentos efetuados, melhorando a questão de segurança do empregado, tá? Ok? Viviane, vamos em frente. É isso aí, Pedro. Eu vou mostrar agora a vocês como é que a gente está funcionando agora, tá? Pedro mostrou como é que a Chess trabalhava antes, no seu deslocamento corporativo, mostramos como foi o processo de contratação, demos um overview, e agora eu vou mostrar a vocês como é que a gente está trabalhando agora, tá? No deslocamento dos nossos funcionários. Bom, hoje nós usamos o aplicativo da Mobicity, que você pode fazer a solicitação através do celular ou da web. Então, através do celular ou da web, você pode escolher um transporte por aplicativo ou um transporte por táxi. Nós temos a possibilidade, mais à frente, de trabalhar também com frota, com fretado ou então com carro alugado, mas no momento a gente está trabalhando com o táxi mais o aplicativo, é o que a gente está fazendo. A gente tem rastreabilidade do percurso que o funcionário usa e temos também, a gente tem também o controle de valores, né? Com isso a gente tem praticidade, né? A gente pode verificar através somente do uso de um celular, fazer a nossa escolha do modo mais econômico de ser transportado. Pode também, e agora a gente está usando muito pouco por conta dessa questão da pandemia, mas você pode compartilhar a viagem. Quando um funcionário mora perto do outro, pode usar um compartilhamento. Coisa que já acontecia anteriormente, porque você saía, pegava um táxi ou
ou algum tipo de transporte, passava na casa do colega e ia para um aeroporto ou uma rodoviária, seja lá o que for, mas agora ele está normatizado, essa carona está normatizada, e a conta vem para a Chesf, né? A questão da economia é porque agora você é escolhido o transporte que tem o menor custo para a empresa e o mesmo benefício que já tinha antes. Afinal, o que vai buscar o empregado é o mesmo táxi que vinha pegar antes, o mesmo tipo de transporte que acontecia antes. Não houve mudança do tipo de transporte, tá? Você também tem a possibilidade de fazer um planejamento de suas viagens, ou seja, através do aplicativo ou do web, coloca-se a data e o horário que quer que esse veículo venha buscar, e aí, no horário combinado, o veículo chega para fazer o transporte do funcionário. Isso aí facilita muito a vida, porque às vezes você não consegue fazer através de um táxi convencional, por exemplo, tem dificuldade, né? Além disso, nós conseguimos também, com essa aplicação, fazer um acompanhamento por parte da empresa. Isso é muito importante, porque a gente consegue ver qual é o melhor transporte, se houve gasto economizado por compartilhamento, quantas viagens foram realizadas, quais são os prestadores, quanto é que a gente vai pagar para cada prestador. Eu botei aí na tela um exemplo meramente ilustrativo para mostrar o tipo de relatório que a gente pode ter. Isso é só uma parte muito pequena do que a gente pode verificar, né? A gente consegue ver quanto foi o ticket médio, consegue fazer um controle que antes, como o Pedro já havia dito, não havia essa possibilidade de fazer. Simplesmente eram recibos manuais, muitas vezes o funcionário esquecia ou perdia o recibo. Existem funcionários que só viajam uma vez ou duas por mês, uma vez ou duas por ano. Também existem funcionários que viajam o ano todo, por todos os meses. Simplesmente a natureza do trabalho deles é uma natureza de viagens, muitas viagens. Então, nesse momento, ele pega muito recibo. Então, o que é que acontecia? Quando acabava a viagem que ia prestar conta, alguns recibos haviam sido perdidos, então não havia como prestar conta desses valores. E desse jeito, essa conta vai direto para a Chesf, não passa o recibo, não há necessidade do recibo pela mão do funcionário. Esse recibo fica guardado no próprio aplicativo da Mobicity. Então, isso também foi uma facilidade. Outra coisa que a gente consegue verificar, e é bem interessante também, é o ranking, né, vou chamar assim, de quais foram os funcionários que mais viajaram, quais foram os funcionários que menos viajaram, quais foram as origens mais solicitadas, os destinos mais solicitados também. Então, com isso, a gente consegue fazer um gerenciamento do que é necessário, das necessidades de cada funcionário e do que a gente precisa. Por exemplo, a gente implantou no começo de junho e agora a gente já tem uma devolutiva dos funcionários, né, que viajaram, mesmo nesse período de pandemia, com a quantidade reduzida de viagens. Tem viagens que são necessárias. Então, esses funcionários que viajaram conseguiram devolver para a gente algumas observações. Não, eu não consegui, cancelou. E isso a gente resolve de uma maneira muito mais fácil. Diretamente com a Mobicity, eles têm um atendimento pronto e rápido, então a gente consegue ter, inclusive, esse tipo de controle nas nossas mãos. Né? É o controle financeiro, é a questão da segurança, porque a gente consegue observar também a própria rota que o funcionário fez. Então, qual foi o táxi, qual foi o motorista, tudo isso está, como a gente mesmo disse, na palma das nossas mãos, né? Então, outra novidade, né, e agora não é mais novidade, porque a gente já distribuiu, e eu queria mostrar para vocês, esse Power Bank aqui, eu não sei se vocês estão vendo, que a gente distribuiu para uma relação de funcionários que foram os que mais viajaram em 2019. Então, muita gente recebeu, né? E foi muito interessante, porque isso ajuda a nós conseguirmos viajar e, se caso o celular descarregue,
não ter nenhum problema para poder fazer essas solicitações. Isso foi uma preocupação, né, Vivi, do pessoal, porque é uma implantação de um processo novo como qualquer mudança gera uma certa ansiedade, uma certa dúvida, e um dos receios foram esses, do eventual falta de bateria de um celular descarregado, como é que o funcionário ia conseguir solicitar o serviço, né? Então a gente prontamente... Mostra aí, Vivi, Vou mostrar novamente. Com a logomarcazinha. Boa. Então, assim, muita gente recebeu, foi muito legal isso aí. Foi bem recebido, foi bem recebido. E está sendo bem utilizado, né? Então, assim, é isso que a gente tinha para mostrar, né, Naila? E aí, estamos abertos agora para ouvir as perguntas, responder as perguntas. Vivi, assim, né? É um aplicativo, né? Bem assim, bem fácil, né? De fácil utilização, né? O empregado, para instalar em seu celular, é só acessar uma loja, né? De apps, né? Baixar o app na sua máquina. A própria Mobicity já manda um e-mail para o empregado, dando toda a instrução de como instalar, de como se cadastrar, de como criar a sua senha, né, de acesso, né? E assim, uma coisa interessante é que essa aplicação aqui também veio junto com a possibilidade da Chess implementar nessa ferramenta, nessa aplicação, as políticas de deslocamento utilizando a mobilidade corporativa, né? Então, hoje a Chess tem todas as políticas implementadas aqui, na aplicação, né? E para dar respaldo a essas políticas implementadas, a Chess também tem seu instrumento normativo, não é isso, Viviane? É isso mesmo, Pedro. A gente normatizou essa questão e também tem agora o controle total do que é gasto, de quais são as necessidades, inclusive, e a gente vai cada vez mais aprimorar isso aí. A facilidade agora é bem maior, né? A gente consegue trabalhar de uma forma bem mais fácil. Durante a implantação do projeto, isso aí foi tudo bem divulgado, né? Internamente foram divulgadas diversas peças de comunicação, com orientação, com todo o passo a passo de como o funcionário deve implantar, baixar no seu celular, o uso, o cadastramento, o canal direto com o aplicativo em caso de necessidade, foi tudo bem divulgado. A gente teve um diálogo de gestão também, né, Vivi, com a empresa, com a Mobicity também apresentando a solução, o aplicativo, foi bem divulgado. Foi bem divulgado, e nesse diálogo de gestão, que é uma atividade que a gente faz aqui na Chesf, houve uma participação muito grande dos empregados, realmente eles participaram muito, elogiaram muito também e perguntaram muito também, né? Então, dúvidas são comuns de existir e a gente conseguiu sanar todas e provou que esse aplicativo veio realmente para dar um salto de qualidade. A gente recebeu aqui uma pergunta de Luciana Martins, né, daqui da Diretoria de Gestão. Ela está perguntando como é que é feita a liberação do acesso do empregado à plataforma. A gente pode liberar o acesso apenas por um período pré-estabelecido? É possível? Eu posso responder, né? A liberação para que o empregado utilize o aplicativo da Mobicity, seja em viagem corporativa ou seja em deslocamentos na sua cidade, na cidade onde ele trabalha, só acontece se previamente houver a liberação do gerente, tá? Apontando no aplicativo, tá? Nas configurações do aplicativo, se autorizando aquele empregado a utilizar os deslocamentos dele via aplicativo. Essa autorização pode ser por um único dia ou pode ser para um período de dias. O gerente aponta lá direitinho nas configurações. Somente assim o empregado consegue fazer as solicitações. Sem ela, o empregado não consegue fazer a solicitação no aplicativo.
A gente separou também aqui, na época da implantação e do diálogo de gestão, a gente, como Vivi disse, a gente recebeu muita pergunta, muita dúvida, até por ser um processo novo, como a gente já falou. Então, a gente separou as principais questões da época que foram solicitadas, perguntadas, e a gente vai bater um papo também sobre isso. Uma das questões que perguntaram na época foi, e que Pedro vai dizer para a gente, é a questão dos casos em cidades que não existam transporte por aplicativo, como é que vai ser atendido o funcionário, porque a CHESP, como tem uma área de abrangência muito grande e tem muitas instalações em cidades de interior, com muitos funcionários lotados, trabalhando e viajando para essas localidades, então foi uma questão, uma pergunta que surgiu nas localidades onde ainda não está coberto por esse tipo de transporte. Exatamente, né? Esse é um ponto bastante interessante, né? Então, as operadoras, né, as prestadoras de serviço da mobilidade corporativa, as operadoras, no caso, ainda não apresentam muita capilaridade em cidades do interior, tá? Então, por essa razão, principalmente nessas cidades do interior, a gente não é possível utilizar o aplicativo Mobicity. E, para tanto, o empregado tem que previamente comunicar ao gerente e o gerente utilize o táxi comum, né? Gere o recibo comum e no seu retorno a CHESP fará o reembolso, tá? Isso a gente sempre orienta as áreas aqui na empresa a nos trazerem essas dificuldades de terem operadoras credenciadas em uma determinada cidade do interior. Por quê? Porque a gente, em conjunto com a Mobicity, a gente tenta fazer um trabalho e trazer alguma operadora para credenciar naquela localidade, tá? Mas, em não tendo o transporte por aplicativo disponível na localidade, o empregado, junto ao seu gerente, combina com o seu gerente e utiliza o táxi comum com o recibo. Uma forma que a gente quer evitar, né? Mas ainda tem que usar. Ô Vivi, diz aí pra gente que os empregados também perguntaram um bocado, tá? Eu acho que eles estão achando que é uma solução bem legal e perguntaram se o empregado da CHESP pode usar o Mobicity para deslocamentos particulares ou é só para ser usado em serviço. Pronto, realmente, essa é uma solução muito interessante, né? Eu gostaria muito que pudesse, mas não pode. Essa solução é apenas para os funcionários em viagem a serviço. Então, realmente, vamos continuar nas nossas viagens particulares usando os nossos aplicativos que a gente já usava. Entra em um, entra em outro, mas a Mobicity é apenas para viagens a serviço. E aqueles relatórios ali que você mostrou no final, quem é que tem acesso àquelas informações, àqueles relatórios gerenciais? Qualquer empregado pode ver ou tem uma restrição? Pronto. Aqueles relatórios, eles são acessíveis apenas para as pessoas com perfil de gestor. Então, nesse caso, são os gestores da empresa. O gestor daquele funcionário tem acesso a essas viagens. Né? Mas não é para qualquer um, até mesmo porque a gente precisa manter um certo sigilo, né? Então, e para controle da gente também. E é bom a gente deixar... Complementando a primeira resposta de Viviane, né? Existe uma questão interessante, que esse aplicativo Mobicity, né, de mobilidade corporativa, não é para ser usado em viagens a serviço, assim, para deslocamento, sair do Recife, vamos dizer, para ir para Fortaleza, no Ceará. Não é. Esse aplicativo se resume aí. A política da empresa definiu que ele pode ser usado até uma distância de 60 quilômetros. Ok? Para justamente evitar o uso inadequado em viagem a serviço. Bem colocado, Pedro. Não teria sentido, né? Fazer uma viagem longa usando o transporte por aplicativo, né? Ele é para um deslocamento urbano. Isso. É uma das grandes vantagens desse aplicativo é não passar a questão do dinheiro pela mão do empregado, né? Naquela questão do adiantamento de viagem para depois ter que prestar conta. Já vai tudo para a conta da CHESP, sem grandes burocracias nem dificuldades. E assim, na parametrização
do sistema, a gente tem que lembrar também que o gestor tem acesso à liberação dos empregados da sua área, que são ligados a você, né? Então, cada gestor só pode liberar as viagens do empregado que está funcionalmente ligado a ele. É uma parametrização também do sistema, que a gente também fica sempre tendo que acompanhar numa eventual mudança, e as informações são enviadas para a Mobicity sempre atualizadas lá no sistema. Outra pergunta, Pedro, que o pessoal na época também fazia muito, é a questão do, que a gente já falou, mas é importante sempre deixar bem claro, é a questão do pagamento. O pessoal ainda fica preocupado se tem que fazer na hora do deslocamento algum pagamento ou não. O faturamento vai para onde? Perfeito. O empregado não faz nenhum tipo de pagamento. O pagamento deixou de ser totalmente feito pelo empregado, não existe mais aquela necessidade de adiantamento de numerário, né? E o pagamento é gerado mensalmente para a Chess. Então, a Chess, ao final de cada ciclo, recebe da Mobicity a quantidade de FII, né, de transações executadas naquele mês, e por operadora, o valor das corridas, o valor total das corridas e um detalhamento de corrida por corrida, tá? Então, a gente tem de posse disso, a Chess prepara os pagamentos para a Mobicity e para as operadoras, ok? Mas o empregado não faz. Nessa questão dos pagamentos, né, Pedro, a gente, por ser uma estatal e estar sujeito a algumas regras fiscais de retenção tributária, a gente enfrentou um pouco de dificuldade no formato, no desenho de como seria esse pagamento, né, tanto para a Mobicity, que é a intermediadora, né, do serviço, da taxa, como esse pagamento para o prestador do serviço, né? Porque para a Mobicity a gente paga a taxa. Então, quantas vezes forem solicitados transporte, é o nosso pagamento para a Mobicity. O valor da corrida, propriamente dito, do deslocamento, é feito direto para as empresas de transporte, né? A gente teve que construir, né, Pedro, uma solução para esse pagamento. Você quer contar um pouquinho como é que foi? Isso, a gente contou com a ajuda de um consultor jurídico na área tributária, né? E juntamente com a Mobicity, com a Chess, com as áreas de tributação e pagamento da Chess e a gente, né, enquanto condutores do processo de implantação, né, do transporte por aplicativo, então foi trabalhada e construída uma modelagem que fosse possível trazer essas operadoras para prestar o serviço à Chess, mas conforme previsto lá no termo de referência, né, do processo, a integradora, que no caso é a Mobicity, é facultada a subcontratação, né? Então essa subcontratação das operadoras é que foi alvo dessa modelagem. E a gente conseguiu chegar numa modelagem em que é possível a Chess fazer o pagamento diretamente a cada operadora e repassar para a Mobicity apenas o valor do FII, né? E a questão da retenção é alvo de análise, né? Por exemplo, a Mobicity é optante do Simples. Então, como o valor dela é muito pequeno, não atinge o valor estabelecido para o optante do Simples, então ela isenta, né? Já a questão das operadoras, por elas terem uma relação com os motoristas de pessoa jurídica com pessoa física, não cabe retenção sobre esses valores passados também. Isso é muito importante falar. Isso. Só reforçando aqui, então, minha gente, se por acaso um prestador de serviço cobrar, você pediu pelo aplicativo e o prestador ele não deve cobrar, quem vai pagar essa conta é a Chess. Tá certo? Então, se acontecer um constrangimento, alguma coisa, e houver uma cobrança, digamos, isso aí tem que ser uma excepcionalidade muito grande, e você acontecer de pagar, você tem que entrar em contato com a Chess e com a Mobicity para que a gente resolva, porque isso não pode acontecer, tá bom? Não deve passar dinheiro pela mão do prestador, nem pela mão do funcionário,
Isso. E algo interessante que você colocou, Viviane, já na sua apresentação, é que a questão do aplicativo, ao empregado utilizar o aplicativo já direciona para o operador que apresenta uma tarifa mais vantajosa. Okay? A qualidade do serviço oferecido é o mesmo. O conforto do veículo é o mesmo. Né? O que é diferenciado é a taxa cobrada para aquele trecho. Então, o aplicativo direciona para o que estiver cobrando menor taxa para executar o transporte naquele trecho. Em relação àqueles números lá que a gente apresentou de custo lá de 2019, a gente está esperando economizar quanto, mais ou menos? A redução esperada, tá? Assim, tomando como base experiência de algumas outras empresas, né, com relação à implantação de soluções semelhantes, tá? Não iguais, mas semelhantes, e até estudos das próprias operadoras, a gente espera uma redução na faixa de 38% a 40%, tá? Eu posso, assim, colocar para vocês que em determinado ocasião, a gente chegou a fazer um projeto piloto para transporte de operadores em troca de turno em subestação. Nesse transporte de operadores em troca de turno, a gente fez durante um mês o transporte em relação à locação de veículo, parando a locação de veículo e usando o transporte por aplicativo, a gente atingiu uma economia de 58%. Pronto, mas só reforçando o que Pedro falou aí, esse transporte de operadores, ele não é fortemente influenciado pela pandemia, tá? Porque é um serviço essencial, ele não pode parar. Então, isso é uma boa amostra, Pedro. Exatamente. E quando a gente tiver as outras modalidades de locação e até futuramente, que também a solução permite a implantação da nossa frota própria, né, para fazer essa análise de qual será o deslocamento mais eficiente e de menor custo, então acho que essa economia pode até ser um pouco maior quando tiver totalmente implantado as soluções que o sistema permite. Isso. Tem outra pergunta aqui. O interessante nisso tudo é que essa solução da Mobicity nos permite integrar com o sistema de telemetria da Chess. E ao permitir essa integração com o sistema de telemetria da Chess, o empregado, ao necessitar, por exemplo, fazer uma viagem a serviço, em vez de locar um carro, o empregado pode, pela solução da Mobicity, consultar se existe disponibilidade da frota da Chess de algum veículo. E em havendo a disponibilidade, ele pode fazer a reserva pelo próprio aplicativo da Mobicity. E ele vai dar a solução que for mais barata naquele momento, né? Exatamente. Sempre também. Ele vai oferecer, ele vai dar a solução que for mais barata. Isso. A gente recebeu outra pergunta de Luciana Martins, e ela está perguntando assim, como vocês se sentem levando a Chess para a utilização de ferramentas de tecnologia inovadoras que permitem gestão operacional dos gastos com deslocamento, bem como a segurança do empregado? Eu vou parafrasear nosso colega Paulo Simões na apresentação dele. É sensacional. Sensacional. Realmente, a gente conseguir dar um salto desse, trazer dessa forma os números na nossa mão, nas nossas mãos, e conseguir controlar dessa maneira e trazendo um serviço de qualidade para os funcionários e uma segurança. Uma rastreabilidade. Tudo que a gente consegue trazer através de um aplicativo e desse modelo que a gente trouxe é inexplicável, sinceramente, é essa a palavra que eu posso usar. Eu diria que é muito gratificante a gente participar de um projeto desse, assim, desde o início, quando a gente começou lá na prospecção de mercado, vendo tudo que se tinha para oferecer no mercado, o salto que a gente podia dar nessa questão da gestão de transporte, e hoje ver o projeto implantado, né? Já está acontecendo, é realmente gratificante. Você vê aquilo que estava materializado lá, que era uma possibilidade, acontecendo. E ainda tem mais para ser implantado, né? Quando entrar... Né? É isso aí, a gente ainda tem... Isso ainda dá uma motivação maior, que a gente vai
conseguir implantar o projeto completo, com todas as soluções de mobilidade corporativa dentro do mesmo aplicativo. Em É resumo, é muito assim, Sensacional. gratificante a questão de a gente perceber que o que está sendo implantado melhora a qualidade, melhora o conforto, melhora a segurança, minimiza custos, né, coloca controles, né, na mão dos gerentes, na mão na Chesse, né? A gente não tinha controle, agora a gente Não. vai partir, está tendo controle, tem controle. A gente né? só tinha o número depois que ele acontecia, né? A gente só Depois tinha que conhecimento acontecia, do número depois que ele acontecia, no Exatamente. fim do ano, quanto a gente gastou. E com essa Exatamente. ferramenta a gente faz, inclusive, uma gestão anterior, onde é que está gastando mais, onde é que pode cortar, como é que a gente vai Exatamente. vendo, vai administrando enquanto vai acontecendo. a gente consegue fazer, inclusive... uma questão interessante, Viviane, é que a gente colocou os gerentes, a responsabilidade também nos gerentes, como corresponsável por todo esse processo. Porque o gerente agora tem que todo mês entrar e verificar todos os trechos percorridos por sua área e dizer, tá ok, é isso mesmo. Ô Pedro, o gerente autoriza essa viagem antes ou depois que o empregado usa? O gerente só autoriza os empregados subordinados a ele, tá certo? A ele. E ele tem que autorizar antes que o deslocamento aconteça. Tá? Esse deslocamento pode ser autorizado pelo gerente para um único dia ou para um período determinado, onde ele vai dizer, não, minha autorização é de hoje até tal dia. Ok? Ok. Então, Eu preciso só... Pois não. Eu preciso só ressaltar aqui também que a gente consegue fazer uma gestão orçamentária também, né? Isso é importante, né? É uma gestão de custos e a gente trabalha esses custos na hora do orçamento. Exatamente. Né? Isso. Esse aplicativo a gente usa, Pedro, ele só aqui na área de abrangência da Chesf ou ele abrange o Brasil todo? Não, o aplicativo, a solução que nós implantamos tem abrangência em todo o Brasil, tá? Hoje a gente tem uma capilaridade muito boa, né? Nos grandes centros urbanos e nas grandes cidades, né? E como a gente falou, precisando melhorar em cidades do interior, mas a abrangência dele é todo o Brasil, tá? E assim, a gente está trabalhando, né? Nós todos sabemos disso, junto com a Mobicity, no sentido de agregar mais operadoras que melhore ainda mais essa capilaridade, né? Mas a cobertura da aplicação é em todo o Brasil. E até o momento não nos foi relatado nenhuma dificuldade por nenhum empregado em alguma localidade do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, dele acessar a aplicação. É tranquilo. E a tendência é a Mobicity firmar parcerias cada vez mais e no futuro próximo, provavelmente isso aí vai estar sendo atendido também em cidades menores. Exatamente. Mas que vão ter, acho que muito brevemente, cobertura desse serviço. Não tem por que não, né? Exatamente, é isso. Inclusive, a gente já está trabalhando alguns casos, tipo Paulo Afonso, Petrolina. Então, como a Chesf utiliza muito, tem muito deslocamento para essas localidades, a gente já está trabalhando junto com a Mobicity. São cidades grandes. Firmar parcerias, tá lá. Tá? Não, até com cooperativas locais que já têm a solução também digital, tá? Então, isso está sendo visto. Na verdade, é assim, a Mobicity é uma parceira realmente muito boa, a gente tem trabalhado junto e, com certeza, a questão da mobilidade corporativa ainda vai evoluir muito, né? É como vocês colocaram, tem muita ainda a gente caminhar, tem muita coisa boa ainda a acontecer, né, para frente. É isso mesmo, Pedro, você disse tudo. Uhum. Isso aí. Tem mais um registro aqui da nossa querida Luciana Martins, aí é um registro que ela está fazendo e eu vou ler porque é muito legal, é muito bom ouvir isso. E ela está dizendo que quer registrar o elogio e gratidão aos melhores assessores ever, Naila, Viviane e Pedro Selva. Parabéns pelo resultado alcançado, vocês foram incansáveis. Obrigada, Lu. Valeu. O apoio que a gente tem aqui para todo esse tipo de trabalho é muito grande também. A gente tem todo o patrocínio e toda a liberdade de ir atrás do que a gente precisa para desenvolver da melhor forma
nosso serviço, implantação dos projetos aí que são desafiadores, mas gratificantes de acompanhar e de implantar. E nada disso seria possível sem uma coordenadora top, né? Luciana, né? Top das galáxias. Top das galáxias. Verdade. O que a gente tem aqui é confiança e patrocínio. É o que a gente precisa. O resto a gente corre atrás. Exatamente. E a gente tem muito ainda, né, a fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, Naíla. Em surgindo alguma empresa que demonstre interesse de pegar carona na nossa ata de registro de preço, o que seria necessário ser feito? A empresa, basta passar um e-mail, através de e-mail mesmo, ela cita para o pessoal de suprimento e cita o número da ata e diz que tem o interesse de pegar carona. Quando a gente elaborou o contrato, a gente não usou todo o limite registrado, que a gente registrou uma quantidade de transações, 180 mil transações, se não me engano, e a gente, na hora de emitir o contrato, teve esse cuidado para não emitir o contrato com todas as transações, porque na hora que a gente usa tudo que está registrado na ata, aí fica impossibilitado de dar carona. Então, a gente emitiu um contrato com 144 mil transações para esse período de 36 meses e fica aí a possibilidade de qualquer empresa que quiser, entre em contato com a Chesf, solicita a carona na ata, dizendo lá o número da ata de registro de preço, está tudo lá no portal da Chesf, todo o processo, se alguém quiser dar uma olhada, todo o processo licitatório, edital, termo, está tudo lá disponível no site da Chesf, e a gente vai responder concordando permitindo a carona. Agora, pela legislação, a gente pode dar a carona de até 50% do valor registrado, né? Então, a gente pode dar carona para cada empresa interessada de até 90 mil transações, né? Que a gente registrou 180. E no máximo 5 vezes o somatório de todas as caronas, eventualmente, que a gente for permitir, não pode ultrapassar 5 vezes o valor da nossa ata. Isso aí. Exatamente. E eu acho que, em caso de necessidade de algum aprofundamento, de alguma empresa querer saber algum outro detalhe, pode nos procurar, não é isso? Totalmente. É uma solução que dá gosto de você compartilhar e ajudar quem quer que uma empresa que precise de implantação, de orientar, de dar todo o suporte necessário. Inclusive, um aspecto a destacar, né, foi o trabalho de divulgação nosso juntamente com a Mobcity internamente, né, junto aos empregados, não é isso? Além do diálogo lá que você colocou, a gente teve um vasto material de divulgação, né? Com folders explicativos, com manuais, com e-mails, né? De incentivo aos empregados se cadastrarem, né? O nosso pessoal de GMO também participou ativamente, né? A experiência tem sido excelente. Todo o contato que a gente precisa tem sido prontamente atendido, e toda essa questão de comunicação foi tudo muito bem orientado desde o início, e o canal é aberto assim de uma maneira excelente, a comunicação com a Mobcity. E o nosso pessoal interno fez um excelente trabalho também na época da divulgação. Isso, é tudo muito simples, é tudo muito prático, muito fácil de usar e muito eficiente também. Exatamente. Então eu agradeço a Mobcity, agradeço o pessoal tá aí, que eu estou sabendo, que já mandaram aqui a fotinha da gente. A gente agradece a oportunidade de trabalhar com um produto tão interessante. Muito legal. Depois a gente conversa com o Marcelo Sakai, né? Marcelo Júlia tá aí. Marcelo é o CIO da Mobcity, né? Não sei se Jéssica tá, mas Júlia eu sei que marcou presença. Não é isso aí. Ana Paula. Ok, né? É isso aí, minha gente. Naíla, tem mais alguma questão aí a ser levantada ou a gente pode... Não, acho que pelo que a gente tinha previsto aqui, a gente já abordou
tudo que a gente tinha programado. Até agora não chegou mais nada, não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Até agora não. Ok, assim, como palavra final, eu gostaria de dizer que realmente a gente é movido a desafios, né? E é muito legal, muito bacana a gente ter a oportunidade de participar da implantação, né, de um processo como esse, né? Um processo realmente inovador, que vai trazer muita vantagem para a empresa, né? E assim, foi um trabalho forte, foi um trabalho que exigiu realmente dedicação nossa, de toda a equipe, eu, Naila, Vivi, Luciana Martins também, né, que participou muito conosco, nosso pessoal de TI, né, também, mas ao final a gente vê o sistema rodando, implantado, a solução aí na palma de nossas mãos, né, é muito gratificante, né. Então, agradecer também a Mobcity, né, a dedicação, né, as portas sempre abertas, né, a nós, né. E o trabalho não terminou, né? Não terminou, continua, exatamente. Acompanhamento, cada vez buscando a melhoria do atendimento e principalmente a abrangência. Exatamente. Vamos para frente. Eu agradeço a Chess por ter dado essa oportunidade para a gente implantar um projeto de sucesso desse. E a gente vai continuar, né, Pedro? Né, Naila? Isso, exatamente. Continuar. Força máxima, como diz Paulo. Exato. Obrigado para todos. Obrigada, pessoal.